Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Humanamente que já está no ar na Band News FM. Você já sabe, espaço de acolhimento, de cuidado, de informações sobre saúde mental para você, ouvinte. Sempre uma parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP e a melhor análise dele. Doutor Daniel Barros, tudo bem? Tudo bem, Roberta? Mais uma semana aqui, temas cada vez mais importantes para a gente tratar ao longo aí dos nossos programas, né? Com certeza. E, aliás, estamos no mês em que é marcado por mais uma campanha Setembro Amarelo aqui no país, que há quase uma década chama atenção para uma realidade em todas as partes do mundo. É um tema que não é fácil da gente abordar, que é o suicídio. Só que no Brasil, os casos de suicídio registrados se aproximam de 14 mil por ano, o que significa, em média, 38 pessoas por dia tentando a própria vida aqui no Brasil. Para a gente falar desse tema tão importante, relevante, profundo também, vamos receber hoje o Dr. Rodolfo Furlan Damiano, ele que é psiquiatra, doutor do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, também editor do livro Compreendendo o Suicídio. Doutor Rodolfo, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer. Queria agradecer muito a todos, principalmente o Dr. Daniel pelo convite. Ô, Rodolfo, obrigado você de participar aqui conosco. E eu imagino que setembro deva ser um mês agitado para você, né? Porque você acabou desenvolvendo uma pesquisa, editou um livro sobre o tema do suicídio, que é um tema importante na psiquiatria, importante para a sociedade como um todo. Acabou que se tornou aí uma das referências nas informações mais recentes, nas informações mais novas, e setembro ficou aí consagrado como Setembro Amarelo, o mês de conscientização e prevenção no suicídio. Então imagino que seja um mês agitado, obrigado por tirar aí o seu tempo para falar com a gente. Eu queria de cara já perguntar para você o que você acha? Eu sei que você tem uma pesquisa nova sobre isso, mas antes da gente entrar nos detalhes da pesquisa, de forma geral, a gente fala de conscientização e prevenção de suicídio. Essas coisas estão ligadas? A conscientização tem a ver com a prevenção? São coisas independentes? Eu tenho aqui uma tese de que para outras doenças isso funciona melhor, até porque suicídio não é uma doença, né? Mas para outras situações isso funciona melhor. O que você tem visto nos últimos anos nas suas pesquisas dessa relação entre conscientização e prevenção? Isso é muito relevante, sua pergunta, e muito oportuna agora nesse mês, né, do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo chama assim por conta de um jovem que cometeu suicídio nos Estados Unidos. Ele tinha um Mustang amarelo, e os familiares no velório dele colocaram fitinhas amarelas, distribuíram as fitinhas amarelas. E por isso que esse mês ficou conhecido como Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi uma campanha que começou em 2014 no Brasil, uma parceria com o CVV, com a Associação Brasileira de Psiquiatria e com os órgãos públicos também. E que uma campanha que começou inicialmente como conscientização, né? E hoje em dia ela se propõe a entrar em outras questões e também no âmbito político, mas teve como cerne inicial a conscientização. A questão é sobre o suicídio, o modo como essa conscientização acontece, né? Os estudos mundiais têm mostrado que uma conscientização, às vezes, focado na doença, focado especificamente no fenômeno do suicídio ou nas doenças que acometem, podem muitas vezes aumentar o estigma ao invés de diminuir. E isso tem um efeito muito prejudicial no geral. Além disso, uma campanha de conscientização sem uma mudança em termos de acesso à saúde mental, ela é uma campanha que ela tem como
consequência em que os indivíduos se reconhecem ali como doentes, vamos pensar assim, mas não conseguem ajuda, não tem quem conseguir auxílio, né? Não consegue auxílio profissional. E isso muitas vezes pode aumentar a angústia dos indivíduos e também pode ser uma coisa prejudicial. E segundo, também terceiro, perdão, a gente também precisa salientar do possível efeito Werther, né? Que seria o suicídio por contaminação, em que muitas vezes, por se falar da doença e do suicídio, né, isso pode levar aí a mais o aumento das taxas de suicídio no geral. E ainda é pouco conhecido os mecanismos, né, porque isso acontece, mas uma das questões é justamente por isso, pelas pessoas se sentirem ainda mais estigmatizadas e ainda mais isoladas, a depender do modo como o assunto é tratado. Esse efeito Werther, para o ouvinte que não lembra das aulas de literatura, né? Eu vou dar uma de Reinaldo Azevedo aqui. Ele vem do livro Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi o livro que inaugurou o romantismo. E o Goethe descrevia o livro era feito de cartas de amor, de um amor não correspondido, aquelas coisas bem do romantismo, e no final das contas o protagonista cometia suicídio de uma maneira muito bem descrita ali, ele dizia o lugar que foi, a roupa que ele estava, a motivação, e isso levou a uma onda de imitações desse comportamento na Europa, e aí surgiu essa ideia do efeito Werther, né, de contaminação. E isso, às vezes, para o ouvinte, pode parecer um exagero, ninguém vai se matar porque está ouvindo falar de suicídio, mas a gente tem que lembrar que a contaminação, Rodolfo, me corrija se eu estiver errado, ela vai ser obviamente importante para as pessoas que já estão no limite, né? Então, a pessoa que já está sofrendo, a pessoa que já vem mal, a pessoa que vem contemplando a ideia de que talvez a vida não vale a pena, ela começa a ouvir que tem tanta gente que também se mata, ela começa a ouvir que esse problema é tão comum que isso talvez desiniba um pouco, retire um pouco o freio, né? O risco é justamente para as pessoas que a gente queria prevenir, né, Rodolfo? Exato. Exato. A questão, eu acho que a gente precisa separar duas coisas, né? Primeiro, é uma conscientização de familiares, conscientização das pessoas em volta dos indivíduos que estão sofrendo algum tipo de transtorno mental ou sofrimento no geral, né? Essa conscientização é muito importante, porque se feita adequadamente, acolhe, ajuda a dar contorno ao sofrimento daquele indivíduo. Agora, às vezes uma romantização da mídia em torno do fenômeno do suicídio, né? E uma explicação muitas vezes puramente biológica do fenômeno, isso também é uma coisa importante, tem estudos que mostram isso, né? Também podem levar ao indivíduo se sentir cada vez mais isolado mesmo. E esses indivíduos que estão ali nesse limite, né, entre a vida e a morte, podem entender que, como outras pessoas tomam essa decisão, é uma decisão puramente pessoal, individual, e que não causaria nenhum tipo de impacto nas pessoas, né, que estão em volta dele, o que é uma falácia, né? Porque, na verdade, existem aí, tirando aquele mito de que uma pessoa se mata, existem 6 pessoas aí que sofrem, existem estudos mostrando que são mais de 300 pessoas que são impactadas por um suicídio, né? Então, o quanto isso não gera aí de consequências tanto quanto para as pessoas em volta, claro, quanto para a sociedade de maneira mais aristotélica. Estamos recebendo o Dr. Rodolfo Furlan Damiano, psiquiatra, editor do livro Compreendendo o Suicídio. Doutor? Pois é, e eu lembro, antes da pandemia, acho que 2019, eu escrevi um artigo no Estadão que eu
comecei a desconfiar da campanha do Setembro Amarelo, não, obviamente, achando que é uma campanha ruim, mas que talvez a gente precisasse ajustar alguma coisa no nosso tom, sabe, Roberta? Porque eu acompanhei o movimento e eu acho que eu participei do movimento de alguma maneira, de a gente não tratar de suicídio de forma absolutamente. Não se falava essa palavra em rádio, em televisão, em jornal, quase não se citava isso, para o momento que nós chegamos de fazer campanhas abertas e falando e tudo mais. No Humanamente, nas minhas colunas, eu ajudei a trazer o tema, mas eu acho que de alguma maneira o tema, a forma como a gente está tratando, não sei se ajuda tanto. E aí eu colocava o gráfico, peguei ali no DataSUS, o gráfico de variações de suicídio ao longo do tempo, e numa batida de olho, assim, não parecia que estava fazendo muita diferença. Os números não oscilavam em função da campanha. E eu, num almoço, comentei desse artigo com o Dr. Rodolfo, nosso convidado, que acabou de publicar um estudo científico mostrando isso. E nem me convidou para falar, para participar desse estudo científico. Rodolfo, realmente aquela percepção. Na verdade, eu acho que eu comentei desse meu artigo, até porque você já estava estudando isso, estou brincando aqui. Mas eu tinha essa percepção e parece que, do ponto de vista de dados, avaliados formalmente agora, é um pouco por aí, né? A gente ainda não acertou o tom de uma campanha que de fato previ, não é verdade? Exatamente. Esse nosso almoço foi emblemático. Assim, eu já estava começando a analisar esses dados, na verdade. Foi daí também que surgiu nossa conversa. Aí depois entrou a pandemia e tudo, a gente acabou deixando isso de lado. Mas, de fato, o artigo foi submetido, ainda não está aceito, mas está como pré-print, né? E está com acesso aí para quem quiser. E que a gente avaliou por meio de duas técnicas diferentes, né? E estatísticas, a mudança do suicídio, né, consumado antes e depois do Setembro Amarelo, da campanha Setembro Amarelo. Né? E de fato, não houve só uma não mudança, mas como um aumento importante na incidência de suicídios, uma mudança na angulação, vamos dizer assim, da curva. Né? A curva estava seguindo um padrão e ele aumentou esse padrão depois da campanha do Setembro Amarelo. Isso quer dizer que a campanha de fato não funciona, etc. Eu acho que a gente discute muito no artigo que não dá para a gente ter isso como certeza. Que pode ter acontecido, por exemplo, ter um aumento de notificação com a campanha, né? Uma melhora na notificação. Ou seja, só para o ouvinte entender, né? Os suicídios não eram, não entravam nas estatísticas, então parecia que tinha pouco. Com a campanha, esse assunto vem à tona e aí o suicídio começa a ser mais notificado, isso gera estatística, dá uma impressão de aumento, mas na verdade é só porque a gente está falando mais do assunto. Uma das hipóteses é essa. Exatamente. Essa é uma das hipóteses. Eu estou falando de hipóteses secundárias, né? Tirando a hipótese primária de que, de fato, a campanha ali não está cumprindo o papel que ela deveria cumprir, foi criada para cumprir. Né? Uma outra hipótese aí também relacionado a isso, né? Além dessa aumento de notificação, foi a crise econômica, né, que a gente teve no Brasil aí. Foi o maior decréscimo do PIB na história em 2015, né? E foi uma grande crise econômica que também pode ter impactado bastante essa questão, né, do suicídio. Então, obviamente a gente tem alguns confundidores, mas eu acho que o que nosso estudo traz é uma relevância para as autoridades, né, para repensarem o planejamento, né, e o investimento
em campanhas nesse nível, né? E que talvez existam formas cientificamente mais robustas da gente buscar a prevenção do suicídio. E que talvez esse investimento público seja colocado, poder ser colocado de uma forma um pouco mais assertiva. Sim. Agora, doutor, quando a gente está falando de suicídio, é importante para as pessoas entenderem, a gente está falando só de depressão? A gente está falando de estilo de vida? A gente está falando de que tipos de transtornos mentais? Aonde que isso pode começar, né? Como que as pessoas podem olhar para esse assunto, pensando em vida mesmo, porque acho que talvez seja um pouco do caminho. Não, essa é uma pergunta importante. Bom, eu entendo o suicídio aí como um fenômeno completamente à parte aí da psiquiatria no geral, né? Inclusive, existem propostas, né, da inclusão da suicidalidade, e que eu chamo talvez, de pensamento suicida recorrente e comportamento suicida recorrente, como um capítulo à parte dentro da nosologia psiquiátrica, ou seja, da formação de novos diagnósticos psiquiátricos. Porque o suicídio ele não consegue ser explicado unicamente como uma consequência dos transtornos mentais, né? O suicídio tem um aspecto genético muito bem definido, tem um aspecto ambiental, cultural muito bem delimitado, né? E já é estudado aí desde Durkheim, né, para frente, ou seja, existem questões culturais, questões sociais que impactam a suicidalidade independente dos transtornos mentais. Então, um exemplo que a gente deu aí foi uma crise econômica, né? E que tem um impacto muito importante. E também tem as consequências dos transtornos mentais, que fazem os indivíduos considerarem o suicídio como uma saída para alívio do sofrimento. Dentro dos transtornos mentais, a depressão a mais, os transtornos de humor no geral, vou colocar assim, tanto a depressão como o transtorno afetivo bipolar, são os mais preementes aí nesse quesito, né? Mas também existem vários outros diagnósticos que importam quando a gente fala de suicídio, como os transtornos de personalidade, como os transtornos de ansiedade, A própria como os dependência química, transtornos né? psicóticos, os transtornos de substância e a dependência química, exatamente, que são muito importantes quando a gente fala aí de prevenção de suicídio. Doutor Rodolfo, queria retomar um pouquinho com você, até a partir da sua experiência, não só de trabalho, mas pelo livro também, Compreendendo o Suicídio, né, na forma de comunicar isso para as pessoas que é tão difícil. Como é que é feita a recuperação de um paciente, por exemplo, que já tentou tirar a própria vida? A gente sempre fala no programa, o doutor Daniel Barros explica muito sobre psicoterapia ou tratamento com medicamentos, mas como é que é feita até essa abordagem envolvendo a família dessa pessoa e todos os aspectos aí culturais que envolvem os outros circuitos da vida desse paciente? Claro, claro. Essa é uma dificuldade importante, tendo em vista de que uma grande parcela das pessoas, o maior fator de risco, talvez, para um suicídio é uma tentativa de suicídio prévia, né? Então, o cuidado, né, para as pessoas que já tentaram suicídio tem que ser muito individualizado, e tem que ser algo como prioridade da política pública. O que acontece muitas vezes, o que a gente vê, é que essa pessoa, muitas vezes, ela fica perdida. Ela passa no pronto-socorro, às vezes é liberada, às vezes é internada, a depender da gravidade, mas ela não consegue um segmento, ela não passa no psiquiatra, ela não tem nenhum tipo de suporte, né? Existem estudos mostrando que o simples fato, por exemplo, de ter alguém que ligue para essa pessoa semanalmente, né, diminui o risco dela tentar suicídio, por exemplo, né?
outros estudos mostrando também, com outras intervenções, né, tanto intervenções psicoterápicas, quanto intervenções que são muito úteis. Existem estudos da Califórnia, em que existem um matriciamento, em que essa pessoa, existe um profissional que fica responsável, né, por ir até o pronto atendimento dessa pessoa que tentou suicídio, fazer um primeiro acolhimento lá, garantir que essa pessoa vá para um cuidado de saúde mental, né? Seja garantir com a família, seja garantir com a própria pessoa e fazer uma ligação com a, a, a equipe de saúde mental, né? Então, só isso também tem um impacto muito importante, né? Uma outra coisa importantíssima em relação à prevenção é meios, né? Então, neste momento de maior vulnerabilidade em que o indivíduo tentou suicídio, lembrar de protegê-los e de tirar os meios letais, principalmente aquele que a pessoa tentou o suicídio, né? Porque isso é uma coisa importante. A pessoa tende a repetir os métodos. Então, aquilo que ela tentou é importantíssimo que as pessoas tomem cuidado, a família tome cuidado, né? Então, chamar alguém da família, engajar os familiares em relação a isso, e garantir que essa pessoa ela vá para um serviço de saúde mental, né, e que ela seja ali tratada por meio de psicoterapia, de medicação, etc., a depender ali do que for necessário para ela. Isso tem um impacto muito importante. Aliás, a restrição ao acesso a meios letais é uma das formas mais baseadas em evidências, né, que mais se mostra comprovada na prevenção do suicídio. E é interessantíssimo quando você coloca, por exemplo, tem uma ponte na cidade de onde as pessoas costumam pular. E aí já mostra um aspecto cultural importante, né? Por que de lá? Bom, mas de lá porque é de lá. E aí que um pula, o outro pula e fica assim. E aí você vai lá e coloca a rede, impede as pessoas de pularem daquela ponte. Diminui a taxa de suicídio da cidade. As pessoas não simplesmente migram de método, né? Porque se a gente pensasse que eram pessoas convictas de que queriam se matar, não pulava da ponte, mas fazia outra coisa. Mas você restringir o acesso a esses meios letais tem um impacto muito importante, até provavelmente porque as pessoas têm essa ambiguidade, né, Rodolfo? Um suicida convicto é uma coisa rara. A gente tem um impulso de vida aí que deixa uma ambiguidade sempre presente. Eu quero morrer, mas eu tenho um instinto de sobrevivência, né? Então essa restrição é bastante importante. Mas estava falando da família, não queria deixar de fazer essa pergunta sobre a pós-venção, né? A intervenção que vem em famílias que perderam alguém pro suicídio. Porque outra coisa que me dá um pouquinho de aflição, eu fico um pouco preocupado, Rodolfo, é quando a gente fala das formas de prevenir o suicídio, dos sinais de alerta, de como a gente poderia diminuir as taxas de suicídio, como se fossem algumas fórmulas a serem implementadas, e aí uma família perde alguém pelo suicídio, ela se sente, assim, derrotada, ela se sente culpada, quer dizer, fui eu que não vi, fui eu que não segui a fórmula, fui eu que não, que fui negligente, não vi os sinais. Isso é muito preocupante, porque aí você multiplica o sofrimento, inclusive aumenta o risco de novos suicídios naquela família que está sofrendo por conta disso, né? Então eu queria te ouvir com relação a essa... tirar um pouco o pé, diminuir um pouco essa culpa das pessoas de que, olha, não, suicídio tem sinais claros e você pode ver, para tirar a culpa de quem não viu, e que mais se faz numa pós-venção, nessa intervenção posterior ao suicídio numa família? Excelente colocação. E eu vou só estender um pouquinho também, não só para a família, muitas vezes para os prestadores de saúde mental, né? E muitos psiquiatras ou psicólogos de pacientes suicidam, né, entram num processo importante de sofrimento mental e alguns até abandonam a profissão, né, depois
que perdem alguém por suicídio, né? Mostrando o impacto que isso tem. Mas, especificamente relacionado à família que você colocou, isso, compreender o suicídio, né, muitas vezes, essa psicoeducação, a ideia disso é diminuir justamente a culpa, pela pessoa entender que é um fenômeno absolutamente multifacetado e que existem inúmeras causas e que nós não vamos conseguir, nem o profissional de saúde, muito menos o familiar, controlar todas as situações e todas as possibilidades que passam na cabeça desse indivíduo que tenta o suicídio e que, infelizmente, alguns cometem suicídio, né? Então, esse trabalho de pós-venção é também muito importante para a prevenção de novos suicídios, seja ali dentro da família, seja capacitando aqueles indivíduos da família para serem, vamos dizer, microprestadores ali, né, de auxílio para as outras pessoas que sofrem em volta deles, né? Então, isso também, de fato, é algo muito relevante. Sim. Bom, a gente vai ter que encerrar já o último bloco do programa Humanamente deste fim de semana, falando sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre a importância também de tratarmos sobre suicídio. Eu e o Dr. Daniel Barros recebemos o Dr. Rodolfo Furlan Damiano, psiquiatra, doutor pelo Departamento Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, editor do livro Compreendendo o Suicídio. Dr. Rodolfo, obrigada pela participação, bom trabalho e até uma próxima. Eu que agradeço. Grande abraço a todos. Obrigada, doutor. Doutor Daniel Barros, voltamos na semana que vem com outros assuntos importantes por aqui também. É isso aí. Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Roberta. Vamos em frente. Beijo, até semana que vem.